Existe um garoto que foi acometido por uma doença terrível, fazendo ficar na cama, indisponível para novas visitas, indisponível para novas amizades. Só que no dado momento da sua vida, a amizade feita com Bentinho, em Dom Casmurro, tipo uma obra maravilhosa de Machado de Assis, um clássico da literatura brasileira, esse menino chamado Manduca, ele provou um pouco do que é a felicidade pelo simples fato da presença de um colega próximo, vizinho, estar em sua vida. Uma vida que estava desolada pela morte próxima, uma vida que estava desolada pela inevitável façanha de viver sozinho. E isso consola-nos como animais da natureza, em que nós somos animais sociáveis, animais que dependem de outros animais necessariamente para a própria sobrevivência. Essa diferenciação na espécie humana é muito interessante do ponto de vista social, tanto é que por ser humano ficar isolado socialmente numa cela, por mais que aquela cela tenha atributos ali que são ambientalmente estimulantes, né, como livros, computador, sei lá, o isolamento social é algo terrível para o ser humano, né? Isso não quer dizer que nós não tenhamos variações de personalidades na nossa sociedade em que ficar mais sozinho para algumas pessoas é interessante, né? Do ponto de vista evolutivo, isso é bom também, mas, no modo geral, a nossa espécie depende dos valores sociais e por mais que essas pessoas tenham um fator social envolvido que ele quer se isolar mais, esse antissocial, essas pessoas também precisam de outras pessoas, precisa dessa necessidade, né? Mas enfim, voltando a este menino que foi acometido por essa doença, ele, dado momento, ele falece. E o falecimento dele é contado de uma forma não trágica, mas de um aspecto da vida em que a naturalidade do encontro com a morte é inevitável. Mas essa naturalidade, em um dado momento, expressada por Bentinho, é contada também de uma forma em que há um certo alívio nessa trágica realidade da nossa vida que não conseguimos encarar de forma perfeita, que é a morte. Por vezes, ela pode ser tocada pelo fator social que é muito importante pra gente. E eu queria falar um pouco com vocês sobre isso. Bentinho ele vai narrar essa morte de uma forma, vocês vão ver aqui na leitura, de uma forma, de uma frieza, digamos assim, interessante. Uma frieza em que ele não coloca um traço obsessível, não coloca uma empatia sobre essa morte, essa tragédia, só que ele nos direciona a uma observação de um espetáculo que não é moral, mas de uma interpretação crítica e significativa sobre a morte, né? Óbvio que esse não é o centro da história. Esse momento da história é algo que é deixado de lado pelas pessoas, mas o corpo daquele menino lá, morto, ele representa um corpo fraco, uma vulnerabilidade expressa ali e um destino biológico inevitável que é a morte. Eu já falei essa palavra várias vezes aqui, não sei se o YouTube corta, mas eu vou deixar assim, na íntegra. Nem todo drama da vida ele é necessariamente moral e não necessariamente a morte que nos cerca é algo que devemos encarar num ponto de vista moral, né? E de uma significância que, por vezes, a gente quer fugir dela. É uma realidade posta na nossa sociedade, mas ela é orgânica do ponto de vista da naturalidade que ela há. Mas existem formas de interpretá-las e nós temos uma tendência social de ignorá-la como se ela fosse algo que não deva ser tocado, não deva ser debatido, etc. E nós perecemos nisso tudo. A frieza é tocante na forma que Dom Casmurro, personagem, narrador, expressa. Mas ele diz aqui sobre essas veleidades da vida e vai narrar essa situação com uma responsabilidade muito interessante. Uma responsabilidade muito interessante. Ele diz no final, como conclusão disso, da significância da morte,
que é um capítulo chamado O Diabo Não É Tão Feio Como Se Pinta. O diabo, necessariamente aqui, provavelmente a morte, né? Mas que deve ser encarado de algumas formas interessantes. A pretexto de tudo que está acontecendo ali, ele recebeu um convite do pai dessa criança, desse menino, para ir ao enterro. Só que o seu ego, as suas vaidades para esse momento foram apresentadas. E essa apresentação é muito interessante. O pai chama-o para o enterro, só que existe uma negação a esse chamado, existe uma negação ao acontecimento também da morte, mas negação significa aqui a vaidade humana expressa, que é o pai o chama e ele recusa sob pretexto de que aquilo não era tão importante para ele. Então ele tinha coisas a fazer e negou, ele estava a pretexto negando esse convite para viver sua vida normalmente. Só que ele encontrou uma motivação de ir ao enterro, que era encontrar com a pessoa que ele mais amava, Capitu, que vocês conhecem muito bem. E Capitu o fazia largar tudo para encontrá-la até um certo ponto. Capitu, a sua simples presença fazia com que coisas trágicas da vida que nos cercam ser pretextos para apenas encontrá-la também. Porque ele queria ver ela no enterro. Ele só queria isso, né? Mas em um dado momento, apesar disso tudo, e não é tão trágico assim como a gente está pensando, mas apesar disso tudo, ele vai fazer um jogo ali, na verdade, de um momento que ele viveu com esse menino, que ele não era tão próximo, tá? Ele não era tão próximo, provavelmente isso também. O distanciamento que nós temos de algumas pessoas, ou de algumas pessoas que não é tida na nossa tribo, no nosso grupinho, faz com que essa falta de proximidade justifique comportamentos que são reprováveis socialmente. Como um atropelamento que acontece no meio da rua, nós só ignoramos e vivemos nossa vida tranquilamente, possivelmente no meio racional. Isso seria um absurdo, mas nós ignoramos porque não são dos nossos grupos. Nós vemos nas notícias da TV, na internet, diversas desgraças acontecendo, e pela falta de proximidade não temos uma compatibilidade sentimental com aquele fato que aconteceu. E o Bentinho não tinha uma proximidade tão grande ali com o menino, o que fez encarar essa proximidade como algo descartável, sabe? Mas em um dado momento, quando a gente se lembra de momentos com aquelas pessoas ali, e ele se lembrou desse momento, ele viu que algum sentido na vida, em níveis de felicidade, em níveis de sentido mesmo, fez ele ter uma certa compaixão, por mais que seja pintado ali com tons bem claros dentro desse quadro que tem muitas cores vívidas, sabe? Então ele lembrou de momentos com aquele menino que ele não tinha tanta proximidade, em que eles trocavam cartas sobre um acontecimento histórico que estava rolando naquele momento, que estava passando nos jornais, né? Que estavam sendo escritos, traduzidos, e eles trocavam cartas de opinião um com o outro. E o relato que permeava essa história era de que aquele menino estava vivendo com um pouco mais de felicidade, tocada por uma exposição a outra pessoa que ele discordava do ponto de vista opinativo, sabe? Eles tinham visões diferentes dentro daquela história, né? Então são pessoas de grupos diferentes, mas que apesar dos pesares, a proximidade e a interação que eles tinham dava algum tipo de significado, né? E isso é muito interessante. E ele vai concluir que esse fato de essas trocas, essas opiniões, esse embate que aconteciam ali foi muito significativo. Porque no fim de tudo, quando nós percebemos que de algum modo nós tocamos outras pessoas, isso aumenta algum nível de motivação dentro da gente e de significado em níveis de felicidade. Por mais que intrinsecamente ele saiba que aquela pessoa não mais existe, um ponto de consolo que vem à tona eu aproveitei alguns momentos com essa pessoa e eu transformei a vida dela de alguma forma. A minha vida tocou a dele de forma que eu transformei uma doença
colocando um pouco de significado. Então a frieza não é tão considerável assim. Não é um traço dele como se ele fosse um psicopata ou algo do tipo. Não. A frieza, ela é apresentada de uma forma que ela faz parte da nossa biologia quando não estamos próximos daqueles que são dos nossos grupos, né? Isso, se é moral ou imoral, é outro papo para outro vídeo. Nós temos até uma live com o Vitor Andrade aqui sobre grupos, etc. Esse aspecto mais social e filosófico no ponto de vista ético e moral. Mas nós somos seres sociáveis e nós dependemos dos outros para ter felicidade. Nós temos dados para isso. E eu queria apresentar, eu acho que dá para mostrar aqui. Eu queria apresentar um artigo para vocês sobre um estudo longitudinal, que é um estudo que acompanhou diversas pessoas por um bom tempo e acompanhou aquilo que nós chamamos de bem-estar subjetivo, que nós podemos traduzir, comumente falando, como felicidade, digamos assim, porque o termo felicidade é muito complicado de ser descrito, mas é um estudo bem interessante. Vamos ver se eu consigo colocar aqui na tela. Vamos lá. Esse estudo aqui é um estudo longitudinal, longitudinal, né, que acompanha um certo grupo, certos sujeitos na sociedade. E aqui vai ter um gráfico muito interessante em níveis de felicidade que vocês vão se beneficiar muito com isso. Perceba que não dá para ver muito bem, mas perceba que esses pontos aqui entenda como grupos que estão na sociedade. Essas pessoas aqui de verde, como se fossem indivíduos ou grupos, de verde são pessoas que têm uma maior declaração de níveis de felicidade. E essas pessoas de azul, de infelicidade, digamos assim. Perceba que o distanciamento das pessoas felizes, digamos assim, ele é notório. E por mais que eles estejam juntos ali, aglomerados, eles ficam aglomerados. Pessoas felizes estão aglomeradas, pessoas tristes estão aglomeradas. Nós temos uma tendência em selecionar no ambiente pares por identificação desses pares. E nós sabemos que o ambiente molda os nossos comportamentos. Quando estamos com pessoas que só transmitem coisas, eu quero ser o menos coach possível aqui, mas que só transmitem coisas degradáveis, que só nos deixam para baixo e nós estamos em situações... E não estou falando que coisas desagradáveis não possam permear a nossa vida. O que é importante disso tudo é pessoas que só jogam o clima lá para baixo, elas contaminam as outras como um vírus, como vocês viram nesse gráfico. E pessoas que não fazem isso também contaminam as outras. Então a felicidade se espalha como se fosse um vírus. Selecionar as pessoas no nosso ambiente é muito importante do ponto de vista racional. De que existem pessoas que não estão de acordo com os nossos valores, por exemplo, que quando postas em nosso ambiente pode puxar-nos contra os nossos valores. E quando estamos distanciando dos nossos valores, essa distância, esse ato que existe entre o valor e o distanciamento, ele vai ser um preditor para a infelicidade e um preditor também para o sofrimento. Então nós aumentamos nosso nível de sofrimento quando estamos distante dos nossos valores. E quando existem pessoas no nosso ambiente que nos distanciam dos nossos valores, seja eles quais forem, né? E existem métodos para avaliar valor e você verificar das coisas que são mais importantes na sua vida, que contam para você em níveis de amizade, de família, de vida, etc. Mas essas pessoas que nos distanciam dos nossos valores vão causar algum nível de sofrimento pra gente, né? Óbvio que a vida ela requer que tenhamos uma dinâmica social em que nós somos apresentados para diversos tipos de pessoas. Só que, se você pretende fazer algo e ter um objetivo específico direcionado aos seus valores, saiba quem são as amizades que estão perto de você. E aquelas pessoas que estão perto de você, também tente não encará-los como algo que é intransigível, que o grupo protege independentemente do que ele faça. Porque nós vamos ter uma tendência em, se ele é reconhecido como parte da nossa espécie, do nosso grupo, do nosso bando, né? Ele tem que ser protegido. E socialmente é importante ter essas pessoas protegidas, porque se ela coloca em risco a gente, quer dizer que a nossa vida está em risco. Porque ela nos dá, de alguma forma, proteção, pensando como se fosse uma tribo. Ela nos dá um membro ali que está zoado na tribo, ele vai deixar a gente desprotegido, a gente vai ter que gastar recursos com essas pessoas. Então a gente cresce, a gente evolui
com uma dinâmica mais ou menos nesse sentido, porque em anos e anos de evolução nós selecionamos isso pra gente. E é assim que funciona, né? Mas isso faz a gente criar distanciamentos muito ruins na sociedade. Se existe um estigma sobre algum grupo específico, como pessoas negras, judeus, ciganos, etc., ele vai ser colocado como uma pessoa de outro grupo, de outro bando. E essas dinâmicas sociais fazem até a gente mover comportamentos para eliminá-los. Nós já vimos isso na história da humanidade. Recente até. Mas ainda a gente tem essa dinâmica. E parece que tem um distanciamento histórico ali, porque não está acontecendo uma guerra agora, então não tem isso tão próximo de mim, mas é muito mais do que você pensa. Quando você está no estádio, eu gosto sempre de dar esse exemplo, né? O pessoal está enjoado. Mas quando você está no estádio de futebol com seu time, você pode mover comportamentos absurdos contra um outro grupo, que é um outro time, num dado momento quando você é influenciado por aquele grupo. Mas quando você vê esse cara que é de outro time, Corinthians e Palmeiras, um corintiano vai ser meu irmão no estádio de futebol, um palmeirense vai ser meu inimigo. Mas quando eu vejo um palmeirense em outro país, ele vai ser meu irmão também. Então, dependendo do contexto, nós mudamos as nossas concepções ali relacionadas ao grupo. Ou seja, olha como o grupo pesa e o contexto pesa, ambiente, para as nossas tomadas de decisões. Por isso que eu não acredito também em livre-arbítrio, por conta dessas dinâmicas ali. Selecionar bem o nosso ambiente é importante. Selecionar bem as pessoas que estão ao nosso redor é importante. E entender que essas dinâmicas de grupos acontecem também é muito mais importante, porque nós vamos perceber isso na política, na religião. Nós vamos perceber isso em diversas coisas. Então aquele cara lá pode ser encarado como inimigo. Eu posso até desferir ódio contra ele. Se ele ser interpretado como isso. Porque o meu grupo vai estar em risco. Eu vou estar em risco. Então eu tenho que fazer algo para resolver isso. E a nossa amígdala cerebral, que é responsável por detectar um perigo no ambiente e mandar respostas para o restante do nosso corpo para resolver aquele perigo, encarando como luta ou fuga, ele vai se ativar e vai ser encarado como perigo. Então, é importante que aqueles que nós valorizamos, nós consigamos modificar o ambiente para que melhore a vida daquelas pessoas que estão ao nosso redor. Bentinho foi tocado por esse amigo que ele tinha uma divergência e não tinha tanta proximidade, ao ponto de ver que ele trouxe um pouco de felicidade para ele no dado momento em que existia uma dinâmica ali de cruzamento de ideias. E nós podemos modificar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, porque essa é uma das poucas garantias que nós temos na nossa vida. Nós conseguimos modificar um pouco do ambiente para outras pessoas. E eu queria incentivá-los a isso. Nós não conseguimos mudar o mundo, nós não conseguimos mudar toda a realidade. O máximo que a gente consegue fazer é mudar a realidade de quem está próximo da gente. E quando eu falo próximo, entendam que é tantos que estão próximos a você, realmente do seu grupo, mas aquelas pessoas que necessitam de você, que estão longe, que estão inalcançáveis, e você pode alcançá-los de alguma forma. Eu faço isso com conhecimento aqui na internet, com a divulgação científica, com os meus pacientes, com os meus grupos familiares, etc. Mas é preciso ir mais. É preciso tocar as bordas que não tocamos e agrupá-los com a gente e tentar modificar o máximo possível. Você pode mudar a vida de alguém com a sua simples presença e sua determinação em passar conhecimento, em passar histórias, compartilhar ideias, etc. Você não precisa ser rico para dar comida para aquela pessoa, mas você pode dar uma escuta ativa, um entendimento dos seus sentimentos, compartilhamento de ideias, sendo ambiente para que essas pessoas não sejam isoladas, como você viu no mapa aqui, como se fosse um vírus, porque elas vão sendo mais isoladas ainda pela sociedade, pelos amigos, por todo mundo, e ninguém vai alcançá-las. É bom colocar elas dentro de um globo melhor. Até mais.